Olá, estudantes! A nossa videoaula agora tem a intenção de trabalhar o tema a avaliação e o projeto de trabalho. Nesse sentido, nós vamos fazer uma primeira parte contextualizando o que significa uma prática educativa por meio de projetos. E no desencadeamento destas falas ou dessa apresentação, vamos perceber que ao trabalhar com projeto de trabalho, que pretende-se uma nova concepção de educação, supõe-se que se desencadeie um novo formato de avaliação. Porque, obviamente, não dá para pensar em trabalhar os projetos de trabalho e fazer uma avaliação tradicional. Porque o projeto de trabalho em si vai necessitar de uma nova perspectiva avaliativa. Então, nós vamos trabalhar nesta videoaula sobre a responsabilidade do docente na mediação da gestão do processo de ensino-aprendizagem, como ele é importante nessa gestão e mediação, na prática pedagógica globalizadora, como uma possibilidade de trabalho em sala de aula. E com isso, nós vamos pensar que estamos trabalhando numa perspectiva da prática pedagógica de forma que as aprendizagens sejam significativas e, como já disse, o processo avaliativo, nesse sentido, passa a ser amplo, processual e deve dar visibilidade ao processo e não apenas no final de uma ação pedagógica. Para referências pedagógicas, vocês já têm aí, inclusive no roteiro do trabalho, a referência do texto da Lúcia Alvarez, que trabalha com pedagogia de projeto e que está disponível na referência de vocês. Então ela é uma excelente discussão e no corpo da informação das orientações do projeto de trabalho eu cito a Lúcia Alvarez, que seria interessante vocês pensarem, né? Uma outra referência para vocês seria Madalena Freire, quando ela fala da avaliação e planejamento. Lerner e Palácios, quando fala da a aprendizagem da língua escrita na escola. Santomé, neste livro, vai falar da globalização e interdisciplinaridade. E um dos processos de pensar a globalização do ensino-aprendizagem é por meio dos projetos de trabalho. Então esse livro é um livro muito interessante de se ler para quem pretende fazer uma prática educativa inovadora. Outro livro é a Organização do Currículo por Meio de Projetos, de Fernando Hernandes e Montserrat Ventura, né? Estes livros, obviamente, vão mostrar que, por exemplo, quando se trabalha com projeto de trabalho, e vão trazer várias experiências feitas na Espanha, que a prática do portfólio de aprendizagem torna-se uma prática habitual ao se trabalhar o projeto de trabalho. E ainda o livro A Prática Educativa, de Antoni Zabala, onde aqui também nós vamos ter a referência conceitual de por que trabalhar com práticas pedagógicas e também modelos, experiências pedagógicas trabalhando com projetos de trabalho. E outra referência que a gente não pode deixar de falar é a tese de doutorado que está disponível para vocês. Tem um capítulo, se não me engano, o terceiro e o quarto capítulo trabalham projetos de trabalho, como fazer o projeto de trabalho, e também na minha dissertação de mestrado, o capítulo em que falo, o sexto capítulo que eu falo sobre um projeto desenvolvido na Escola Paulo Mendes Campos. Então, tem umas 100 páginas onde descreve detalhadamente como se desenvolve um projeto pedagógico na escola, né, no caso aqui um exemplo em Belo Horizonte. Então, o que a gente tem como projeto, que a gente pode pensar no projeto, um projeto de trabalho? Ele trabalha numa perspectiva de planejamento aberto, nesse sentido ele não é um guia, ele pode ser alterado sempre que necessário e ele faz mudanças nos instrumentos de avaliação. Nesse sentido, o papel do professor é um papel ativo, flexível e que está preocupado realmente com as aprendizagens. Então, as atividades do planejamento de um projeto de trabalho, elas estão alicerçadas numa ação criadora,
porque essas atividades de planejamento não se burocratizam, né? E entendem que os sujeitos deste processo trabalham numa ação dinâmica de produção de conhecimento. Então, nesse sentido, a gente deve evitar a burocratização e conhecer o objeto de ensino. Então, a ação de um projeto político-pedagógico, nesse sentido, ela é uma ação planejada, não é uma ação aleatória. Ela é organizada, e organizada junto, alunos e professores organizam. O professor não vai chegar com um projeto para ser elaborado, ele vai elaborar o projeto em cada etapa com a participação dos estudantes. Nesse sentido, ela é uma ação organizada com uma ação criadora e flexível. Permite o interesse e a participação de todos. Então, ele é um processo ininterrupto, é um processo permanente de reelaboração diária com novos processos. Então, não dá para pensar num projeto fechado, né? A gente, então, pensa que num projeto de trabalho, a gente trabalha dentro da lógica da globalização do conhecimento, centrada, então, no interesse do estudante. O que queremos saber, como vamos fazer, como vamos aprender, né? São questões que estão colocadas. Então, esta lógica do projeto de trabalho, ela nasce como uma crítica à escola tradicional, uma crítica à fragmentação do conhecimento, e tem como referência alguns teóricos principais: John Dewey, Freinet, de Crowley, Kirkpatrick, e a gente poderia colocar outros autores que estariam centrados na escola nova, né? E esses autores, principalmente um autor brasileiro que a gente podia dizer que pensa uma escola diferenciada, o próprio Paulo Freire. Então, essa nova função na escola, ela necessita mudar a cultura da escola e combater a lógica da compartimentalização para pensar que o conhecimento ele não vem por caixinhas, mas ele vem como um todo. É o que a gente pensa nisso. Então, nesse sentido, a gente tem uma perspectiva compartimentalizada de um outro e uma perspectiva globalizada. O que é pensar essa perspectiva globalizada, né? Pensar a perspectiva globalizada é pensar na lógica da realidade do conhecimento. É pensar na lógica das experiências dos sujeitos. Então pense o seguinte: como você pensa, todas as vezes que você aciona o seu conhecimento e este está ligado às suas realidades, ao seu conhecimento, você abre o leque de pensar todo o conteúdo que está ali pautado. Se tudo vem de forma muito externa, né, há uma dificuldade de conceber esse conhecimento. Então, pensar a lógica da globalização, pensar projetos, né, é pensar que a gente trabalha ou numa perspectiva interdisciplinar ou numa perspectiva transdisciplinar. A perspectiva interdisciplinar é uma perspectiva que trabalha na aproximação de 2 ou 3 disciplinas que têm conhecimentos aproximados. A perspectiva transdisciplinar é aquela que vai para além das disciplinas. Eu trabalho um conhecimento no seu conjunto e as disciplinas podem ajudar, mas elas não parto delas para pensar o conhecimento. Isso é muito difícil da escola. É muito mais fácil ou possível pensar numa lógica interdisciplinar. Então, o que a gente tem como desafio na escola é criar situações de aprendizagem, né? Nesse sentido, o que significa criar situações de aprendizagem? É permitir que o aluno tome decisões razoáveis sobre como desenvolver e como pensar e saber rever as consequências dessa sua escolha. Atribuir ao aluno um papel de fato ativo na discussão do processo. Exigir, né, uma ideia de investigação, exigir que o aluno faça pesquisa, que ele acione seus processos intelectuais, que ele use os fenômenos pessoais ou sociais para estimular e se envolver na ação pedagógica. É obrigar, entre aspas, o aluno a interagir com sua realidade. É também poder
instigar o aluno a diversos níveis de capacidades e interesses diferentes e é obrigar o aluno a examinar um novo contexto, uma nova ideia, um novo conceito, uma nova lei, né? E coisas que ele ainda não conhece ou coisas que ele já conhece. É obrigar o aluno a examinar a ideia e acontecimentos, né, normalmente aceitos sem questionamentos pela sociedade. É colocar o aluno e o educador em uma posição de êxito, fracasso ou crítica. É obrigar o aluno a reconsiderar e rever seus conceitos. É oferecer ao aluno novas possibilidades. Então, durante o processo de conhecimento, aprender, nós vamos pensar, não é um processo de memorizar. Aprender significa aprender situações ao longo do tempo. O aprendizado, para Vygotsky e Piaget, exige ação dos sujeitos. O que significa? Que o sujeito precisa agir no conhecimento, ele precisa ter disponibilidade para aprender, ele precisa ter conhecimentos prévios que vão acionar esses conhecimentos e ele exige uma experiência cultural. Então, olha o que significa aprender. Por isso, este aprender está ligado à avaliação. Então, como dar sentido para a aprendizagem na escola e fazer com que os alunos atribuam sentidos e significados a essas experiências de aprendizagem. O sentido e o significado das aprendizagens, ele só é acionado quando há espaços abertos de negociação desses significados. Então, o professor precisa perguntar ao aluno o que ele sabe, o que não sabe, o que vamos aprender sobre a matéria e escutar e atender a esses pedidos de forma que acolha as questões que o aluno traz. As diversas disciplinas não deixam de existir, mas elas vão ser instrumentos para a reconstrução dos esquemas prévios que os alunos têm. E além disso, é possível ampliar a possibilidade de intervenção do professor e do aluno no contexto vivencial. Então nós estamos falando de sentidos e significados, dar sentidos e significados a essas aprendizagens. Então, de uma maneira geral, eu penso que vocês precisam adentrar nessa concepção de aprendizagem que não é apenas uma nova metodologia, é mesmo uma concepção de aprendizagem. No próximo encontro e na próxima videoaula, eu vou falar especificamente como montar um projeto de trabalho para dar visibilidade às necessidades da escola, a esse novo modelo de educação. Então, fiquemos por aqui e no próximo encontro, então, eu vou falar de como montar um projeto de trabalho e avaliação desse projeto. Um grande abraço.